Meus amados irmãos, vamos para a palavra de Deus. Eu vou ler 2 textos da Bíblia Sagrada essa noite para a nossa meditação e depois nós vamos orar pelos irmãos. Então fique aí, acompanhe toda a mensagem, preste bem atenção, porque eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. O primeiro texto está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Depois nós vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Mateus 25 diz assim, a partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos fale a nós e a vós, e de antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegrias e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus amados irmãos, para nossa rápida reflexão, primeiro eu vou fazer menção ao texto de Atos dos Apóstolos. E nós temos em nossa mão agora um conjunto de livros, irmãos, preciosos. Um conjunto de livros que quando nós paramos para analisá-los, cada livro desse conjunto, que é a nossa Bíblia Sagrada, nós aprendemos muito e muito é acrescentado à nossa fé e até à nossa vida pessoal. Cada livro da Bíblia Sagrada fala conosco de maneira especial. Cada livro, cada versículo que nós lemos, nós aprendemos e crescemos muito. E temos a nossa vida transformada quando assim nós nos dedicamos. O livro dos Atos dos Apóstolos não é diferente. É um livro maravilhoso, é um livro que toda a igreja do Senhor, todos os crentes em Jesus deveriam ler, os que não leram ainda, e refletir em cada capítulo desse livro. É um livro, irmãos, que nos fala, por exemplo, o que Jesus fez após a sua ressurreição. Em seu contexto diz que Jesus permaneceu por espaço de cerca de 40 dias anunciando do que diz respeito ao reino de Deus. É um livro que fala, irmãos, por exemplo, a escolha do discípulo que substituiria Judas, aquele que caiu em tentação e infelizmente se levantou contra o próprio Jesus. É um livro que narra um dos pontos maiores da nossa fé,
que é o dia de Pentecostes, um marco da nossa fé. A Bíblia Sagrada, ela relata e nos emociona cada vez que nós lemos os discípulos reunidos no cenáculo, conforme Jesus tinha determinado que eles estivessem, e a Bíblia diz que de repente vem do céu um som. E esse som, ele era como que de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam. A Bíblia fala, irmãos, das línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre cada um deles. E ali eu diria que a igreja estava nascendo, a igreja do Senhor, após a subida de Jesus para o céu, ela estava sendo inaugurada com os servos do Senhor, cerca de 120 pessoas que estavam aonde Jesus mandou que eles estivessem, falando em outras línguas agora, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O livro dos Atos dos Apóstolos fala, irmãos, ali, em seu contexto, que é muito bonito, que após isso Pedro, juntamente com os 11, se põe de pé. E a Bíblia diz que ele profere um discurso muito bonito sobre a vida de Jesus. E a partir daquele momento, muitas almas se acrescentam à igreja do Senhor. A igreja está nascendo. A igreja está no seu marco inicial. E que marco, irmãos, bonito e maravilhoso, que nós podemos lembrar hoje, que é o marco do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que, digamos, o propulsor, aquele que deu o pontapé para o nascimento da igreja do Senhor. Agora a Bíblia Sagrada narra, no livro dos Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 2, acerca das primeiras conversões. E a Bíblia Sagrada vai nos relatar, irmãos, como foram as primeiras conversões, como se comportavam os primeiros crentes. É aqui neste momento, esta noite, que eu quero começar a pregar a palavra de Deus ao seu coração. Porque a Bíblia Sagrada vai nos lembrar, por exemplo, a partir do versículo 42, que nós acabamos de ler, que os primeiros crentes que se converteram, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e também nas orações. A Bíblia Sagrada vai dizer que havia temor no coração e muitas maravilhas aconteciam no meio deles. Era uma igreja maravilhosa. Você observa que uma igreja que tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Agora tem um detalhe nessa igreja, é porque se nós observarmos aqui no versículo de número 46, nós vamos observar que eles perseveravam todos os dias, unanimemente no templo. E a Bíblia Sagrada também fala que eles partiam pão em casa. Tenho duas palavras aqui chave que eu quero chamar a sua atenção nesses rápidos minutos em que nós estaremos meditando a palavra de Deus. A importância do templo e a importância também da casa. Porque esta palavra é tão aparentemente simples, mas preste bem atenção porque tem algo de Deus aqui para você. Nós estamos, é um discurso comum nos dias de hoje, a lamentação por não poder estar no templo. Nós estamos aqui num culto online porque nós não podemos reunir os nossos irmãos no templo. E o templo, irmãos, eu sou pastor de igreja. Eu também estou com saudade do culto no templo. Eu choro quando eu olho para a minha igreja e não vejo os meus irmãos ali dando glória a Deus e aleluia comigo. O templo é o lugar que Jesus preparou para receber aquelas pessoas que precisam da presença de Deus. Quantas e quantas pessoas doentes, fisicamente e espiritualmente, não procuraram a igreja e tiveram as suas vidas transformadas. Quantos pregadores do Evangelho não abrem a sua boca hoje em dia para pregar e contam testemunho. Um dia eu cheguei bêbado, um dia eu cheguei desgraçado, um dia eu cheguei doente, mas aqui no templo eu achei a presença de Deus e tive a minha vida transformada. Agora tenho algo mais para falar para você. É porque a Bíblia Sagrada também relata da casa. E nós estamos num momento onde está se discutindo a casa. E nós estamos ouvindo muitas palavras, irmãos, da parte de Deus que confortam o nosso coração. Na casa onde nós estamos, no lugar onde nós estamos, no conforto do nosso lar. Eu estou aqui de quarentena, não posso sair. Deus está no controle, Deus vai reverter esse quadro. Mas tem algo a mais que eu quero falar para você essa noite. Por que que Deus permitiu esse quadro acontecer?
Preste bem atenção, irmãos, que como crentes em Jesus, nós olhamos a palavra de Deus e nós encontramos resposta para todos os momentos e todas as situações. Todas as vezes na história do povo de Deus que o Senhor permitiu algo acontecer, é porque Ele queria sacudir o seu povo para algo a mais que Ele pretende fazer em nossas vidas. Esse algo a mais eu quero destacar parte dele para você essa noite. O Senhor está chamando a atenção para o nosso comportamento dentro do lar. Me perdoe o que eu vou falar agora. Eu amo a minha igreja. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo estar no templo adorando a Deus, gritando glória a Deus e aleluia. Mas eu reconheço, irmãos, que muitas vezes o templo, ele não deixa externar o que realmente nós somos. Por exemplo, eu estou aqui agora no templo, de terno, de gravata, bonito. Quando eu fui sair de casa, minha esposa disse: vá, meu filho, você está muito bonito. E eu sei que ela dizendo, não tem quem diga o contrário. Eu estou no templo, as pessoas estão me vendo penteado, as pessoas estão me vendo assim, irmãos, arrumado, cheiroso. Quem chega perto de mim sente o cheiro do perfume. Quem olha para mim diz: esse pastor é perfeito, é um homem de oração, é um homem que não há defeito nele. Agora, isso acontece com todos nós quando nós estamos no templo. O contrário, quando nós estamos na nossa casa. Nós não dormimos arrumados de terno e gravata. Muitos de nós, irmãos, não têm o cuidado de arrumar o cabelo para dormir. Muitos de nós, irmãos, não medem as palavras que são ditas dentro do lar. O lar é um lugar de intimidade. Me perdoe abrir aqui uma expressão bem popular para dizer: em casa nós deixamos o bafo acontecer, aparecer. Às vezes as pessoas esquecem de escovar os dentes. Tem pessoas até que esquecem de tomar banho. Tem pessoas, irmãos, que não medem palavras, infelizmente, na hora do tratamento com a família. Trata a família mal, o marido grita com a esposa tem liberdade de gritar com o marido. Os filhos muitas vezes são desobedientes com os pais. Irmãos, a casa é um lugar de intimidade. E sabe por que Deus está permitindo algumas coisas acontecerem? Porque Deus diz assim: tudo bem, no templo já está tudo muito bonito, já está tudo muito arrumado, já está tudo muito perfeito. Agora a minha igreja precisa lembrar novamente da casa. A minha igreja precisa lembrar novamente do lar, onde a intimidade, meu irmão, aparece, é notória na vida de todos nós. Preste bem atenção que a igreja do primeiro século, os discípulos iam ao templo porque, irmãos, eles eram judeus, eles tinham por costume ir ao templo. Mas os sacerdotes daquela época, eles nem permitiam que as pessoas falassem de Jesus, porque para muitos dos que ali estavam, Jesus nem era o Messias. Eles não tinham liberdade para adorar a Deus como nós temos liberdade para adorar a Deus nos nossos templos. A primeira igreja, irmãos, a igreja do primeiro século, ela se tornou a igreja oficial do império 4 séculos depois. Agora, primeiro, ela cresceu nas casas, ela cresceu na intimidade. As pessoas, irmãos, se alegravam com a transformação do Senhor na vida delas, porque o Senhor tratava na intimidade. É interessante que os discípulos de Jesus, certa vez, chegaram para ele e disseram assim: Senhor, olha que templo bonito que nós temos em Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Lembra lá do livro das Crônicas de Israel, quando a Bíblia Sagrada relata que o templo de Salomão foi edificado. E a Bíblia diz que os sacerdotes nem podiam ficar de pé, tamanha glória de Deus que desceu naquele lugar. Esse templo, Senhor, é a réplica do templo de Salomão. A glória de Deus está sobre ele. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim: em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra desse templo. Ele vai cair, ele vai desabar. Porque, irmão, Jesus estava falando aquilo naquela hora porque ele não gostava do templo? Não, o templo é a casa de Deus. É o lugar onde nós viemos, onde nós vamos para adorar o Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso.
Mas Jesus chamava a atenção dos discípulos e diziam: chegou a hora de eu trabalhar no seu coração. Chegou a hora, eu preciso que vocês deem espaço para eu trabalhar na casa. O templo bonito já é meu, vocês já me deram. O templo luxuoso e confortável já é meu. Agora eu preciso trabalhar no lugar onde muitas vezes o orgulho predomina. No templo que vocês me deram, tudo bem. O meu espírito tem liberdade para operar. Nós louvamos a Deus e é uma glória. Mas em casa, mas na intimidade, o Senhor está falando com você esta noite, dizendo: eu quero a sua intimidade de volta. Eu quero o que é meu. Você é templo de Deus e morada do Espírito Santo do Senhor. Jesus está dizendo: eu quero aquele lugar onde ainda é cheio de orgulho. Eu quero aquele lugar onde ainda às vezes tem raiz de amargura. Eu quero aquele lugar onde muitas vezes predomina a prepotência, onde muitas vezes predomina a soberba. Irmão, Jesus está lhe sacudindo esta noite. E talvez você esteja se perguntando: o que falta acontecer na minha vida? Eu quero te responder esta noite: abre a porta do templo do teu coração para Jesus fazer morada de novo, para Ele ter intimidade com você na sua casa. Irmão, quer saber de uma coisa? Nós recebemos instruções aqui na nossa igreja semanalmente do nosso pastor. E ele comumente diz assim: se você não estiver se sentindo bem, você entra no seu quarto, fecha a porta e você não saia de lá enquanto você não sentir a glória do Espírito Santo de Deus. Deus está falando com você esta noite. Deus está falando, irmão, ao seu coração. Mas diga: pastor, como que o senhor convida um pastor desse, que no lugar de dar uma palavra de conforto, ele vem falar sobre arrependimento, sobre transformação de vida? Irmão, é porque nós somos crentes em Jesus. Irmão, a praga é para o mundo. A praga, irmão, é para as pessoas que não têm Jesus, que não entendem o que está acontecendo. Mas nós precisamos olhar sobre a ótica da nossa fé, sobre a ótica da palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus, esta noite, o Senhor está chamando a nossa atenção. Abre a porta do templo novamente. Abre a porta do teu coração outra vez. Abre a porta da tua vida novamente, porque eu quero fazer morada. Sabe, irmãos, nós não podemos viver de passado. Não podemos viver de passado. Há aquelas pessoas que dizem assim: mas que saudade da igreja que eu não ia. Que saudade do pastor, que eu quando via na rua fazia de conta que não estava vendo. Que saudade, eu poderia ter feito mais. Eu poderia, irmão, está repreendido todo o pensamento do passado. Está repreendido todo o agir do adversário na tua mente. Porque o Senhor está dando a oportunidade. Assim como Ele disse à igreja de Éfeso: lembra de onde tu caíste. Lembra agora daquele lugar e volta, porque o Senhor Jesus está te dando a oportunidade de você sentir a glória dEle outra vez. E para eu terminar, não podia terminar de outra maneira. Eu não posso terminar, irmão, chamando a sua atenção para a intimidade. Irmãos, o evangelho da casa é aquele evangelho onde o Senhor trata na intimidade. Onde o Senhor trata, irmãos, nos detalhes. É interessante como todos nós, no templo, nós temos assim, sempre uma desculpa para as nossas falhas. Sempre quando a gente chega no templo, que aparentemente a gente não sentiu a presença de Deus, a gente culpa alguém. Não, foi o pastor que não pregou bem. Foi o cantor, foi o pastor Éder Carvalho que não louvou bem. Eu não senti a glória de Deus enquanto ele louvava. É interessante que tudo tem culpa. Se tiver sujeira no chão, os irmãos que cuidam ali, que varrem a igreja, não estão varrendo a igreja da maneira correta. Mas, irmãos, e na nossa casa? Preste bem atenção como isso é verdadeiro, porque se as pessoas entram na nossa casa e a nossa casa está suja, não tem, irmãos, como a gente lançar a culpa em outra pessoa. A culpa é nossa, irmãos. Somos nós que não estamos varrendo. Uma mulher, uma dona de casa, quando alguém chega e vê a sua pia da sua casa cheia de louça, não tem como ela culpar alguém, não. É porque você, irmão, não lavou a louça que deveria ter lavado. Eu já vi uma coisa interessante. Deixa eu compartilhar com você algo bem pessoal. Você já viu algo interessante? Nós que somos homens, que somos chefes de família, pense numa aflição. Quando a gente chega em casa, que a esposa olha para a gente e diz assim: acabou o gás.
E geralmente isso acontece quando a gente não tem um centavo no bolso para comprar o gás. Quem é chefe de família sabe que é um momento de desespero. Ah, meu Deus, lá vem a mulher falar no gás. Mas se o gás falta, a culpa não é do seu vizinho. Se o gás falta, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Às vezes, irmãos amados, quando o casamento não vai bem, é muito fácil jogar a culpa no inimigo. Mas cadê a palavra de amor para a família? Cadê, irmão, o gesto, as promessas que foram feitas muitas vezes diante do altar de Deus? O Senhor Jesus, hoje, isso é duro, mas é verdadeiro. Dói o moldar de Deus, mas Deus está chamando a nossa atenção. Esta noite Ele quer trabalhar na nossa intimidade. Ele quer moldar, irmão, o nosso caráter. É interessante que, para concluir, agora eu volto a Mateus capítulo 24, onde fala das virgens, onde fala das prudentes, das loucas. E é uma história conhecida da igreja do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que todas foram ao encontro do noivo. O noivo demorou a chegar, mas a Bíblia Sagrada vai nos relatar que ela demorou tanto que elas dormiram. É interessante que esse dormir, eu vou deixar de lado o contexto histórico, teológico, essas coisas, para ir direto na revelação da palavra. Isso aqui reflete a própria palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus está falando da sua segunda vinda, irmãos, Ele fala que havendo dois numa cama, vai um e outro fica. Ele fala da casa. É interessante que Ele dá um exemplo de casa. Está lá dois dormindo numa cama, vai um, o outro vai ficar. Vai o que estiver preparado. É interessante que as virgens tinham dinheiro, elas foram comprar, as loucas foram comprar. Elas tinham como ir comprar, irmãos, elas saíram para comprar, mas elas não tinham o azeite no momento que elas deveriam ter. É como se elas não permitissem, irmãos, o moldar do Espírito Santo de Deus na vida delas, na casa delas. É interessante, irmãos, que é muito interessante quando nós observamos isso, porque se elas vieram de casa, a reserva tinha que estar em casa, a reserva tinha que estar na despensa. O que elas precisavam ter para ir se encontrar com o noivo, elas precisavam ter de reserva, elas precisavam ter na intimidade. Ninguém nunca abre, irmão, a despensa de ninguém em casa. Aquelas virgens simbolizam, aquelas loucas simbolizam pessoas que eram moldadas no templo, mas não eram intimamente trabalhadas por Deus. Irmãos, eu vou terminar lembrando um dos maiores episódios que está para acontecer a qualquer momento. As pragas estão aí, irmãos. As aflições, as guerras, os rumores estão acontecendo. Agora vai chegar um grande dia, que é um dia que todos nós sonhamos. Aleluia, me perdoe. Mas é um dia que todos nós sonhamos. Eu sonho com isso todos os dias. Quer ver uma coisa, irmão? Você já viu alguma vez no dicionário o significado da palavra alarido? Alarido é um chamado de guerra, um chamado para o combate, é um grito de guerra. Se você já viu os soldados correrem na rua, você já viu que vai um gritando na frente? Não é? O que é que você está vendo? Aquele que vai na frente. E a tropa responde alguma coisa. É Jesus que está voltando. Eu não sei, meu pastor presidente, o que é que o alarido vai gritar naquele dia? Qual vai ser o grito de combate naquele momento? Eu não sei, irmão, o que o arcanjo vai dizer, porque não sei se ele vai cantar, porque a Bíblia diz que nós ouviremos a voz do arcanjo. A Bíblia Sagrada diz que a igreja vai ouvir a trombeta de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que juntamente com os mortos, aleluia, os que morreram em Cristo, que ressuscitarão naquele grande dia. Quando nós piscarmos os olhos, porque no abrir e fechar de olhos, nós estaremos transformados, o nosso corpo transformado diante do noivo. E nós estaremos com Ele eternamente naquele lugar. Irmãos amados, eu estou lembrando a você essa verdade, porque na casa essa verdade não pode ser esquecida. Pastor, por que pregar sobre santidade hoje? Por que pregar sobre intimidade? Por que pregar, irmão, sobre vida transformada? É porque Jesus está voltando. E a volta dele, irmão, pode ser hoje, pode ser essa noite, pode ser agora. E o Senhor me manda aqui, para dizer a você que você precisa estar no grupo que vai estar com Ele na eternidade, naquele grande dia.
Imagine aí, irmão, sonhe comigo agora. Se você puder fechar os seus olhos, sonhe, imagine comigo agora. Aí você ouviu o toque da trombeta. Mas alguém vai dizer, mas espera aí, pastor, eu não estou preparado para ouvir o toque da trombeta. Eu não tenho uma vida de santidade. Eu não estou exercitando o evangelho da intimidade, o evangelho da casa. Não, eu estava preparado no templo, mas aqui é outra história. Jesus te dá a oportunidade hoje. Fecha teus olhos, irmãos, agora. Imagine agora, irmãos, naquele grande dia. Nós ouvimos o toque da trombeta. Nós ouvimos o grito de combate, o alarido, a voz do arcanjo. E agora, quando nós abrimos os nossos olhos, nós estamos diante do Senhor dos Exércitos para um grande culto pentecostal que durará por toda a eternidade. Aleluia! O Senhor está falando com você esta noite. Volta-se para Jesus esta noite. Volte-se para o Senhor esta noite. Irmãos, o Evangelho, ele é conforto. Ele é bênção de Deus. Ele é salvação para todos aqueles que nele crê. Mas o Evangelho que nós pregamos de acordo com a nossa Bíblia Sagrada, ele também não deixa de ser arrependimento em todos os momentos. Transformação de vida. Juízo de Deus. Eu quero orar por você agora. Eu vou fazer uma oração por você. Quem sabe você estava perguntando, Senhor, o que está faltando na minha vida? O Senhor esta noite está falando com você. Falta trabalhar um pouco mais a intimidade. Faz tempo que o Senhor não escuta a sua voz de madrugada clamando o nome dEle. Faz tempo que você não tem uma conversa sincera com Deus. Faz tempo, irmãos, que você não se senta para ler um versículo sequer, um capítulo sequer da palavra do Senhor. Irmãos, o Senhor está falando com você agora. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te agradeço por mais esta oportunidade, Senhor, de predicar a tua palavra. Ó Deus, de falar acerca, Senhor, das tuas verdades, ó Pai amado. Eu te louvo pela vida de cada um dos teus servos que estão ouvindo e sendo, Senhor, ministrados pelo teu Espírito Santo em seus lares, onde quer que estejam. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, trabalha nos corações esta noite. Ó Deus, que as portas da intimidade, do coração, estejam escancaradas nesta hora. Ó Deus, para sentir o Senhor entrando novamente e fazendo morada, aonde há algum tempo, quem sabe, o Senhor não estava habitando. Em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço pela vida de cada um, ó Deus. Amém. Glória a Deus.